reclamando. Mas eu até pensei assim, deve ser aquela dorzinha psicológica, sabe? Saudade da mãe. Só que ela não encostava o pé no chão. No domingo, quando a gente saiu aqui da cantina da igreja, o pai dela teve que levar ela no colo porque ela não conseguia tocar no chão. Mas a gente estava tão cansado, falamos, amanhã cedinho a gente acorda e leva ela. Então assim que acordou a gente foi para o hospital, ela na Unimed, e ela mancando mesmo com muita dor. Doía os 2 calcanhares, doía os joelhos. E aí muita gente falando, pastor, é a dor do crescimento. Cutuca quem está do lado, crescer dói. Sair da zona de conforto dói. Ter que se movimentar dói. Mas nós não fomos chamados para viver do mesmo tamanho, né? Nós precisamos enraizar em intimidade com Deus e depois crescer e abençoar o reino de Deus. E chegando lá no hospital foi muito mais difícil do que eu imaginei. Porque quando a médica foi atender a Sofia, ela até tinha falado assim, mamãe, quando chegar lá eu quero andar de cadeira de roda. Eu falei, ai filha, tá repreendido. Eu quero andar que eu acho legal. Só que chegando lá, a médica começou, né, fazer os exames lá. E ela disse, eu vou precisar fazer um ultrassom e colher o sangue dela. Pra quê? A hora que a médica falou isso, a Sofia já começou a fazer o maior drama. Sanguínea. E sanguínea pura mesmo, 100% sanguínea, sem bloqueio nenhum, porque ela é muito amada lá em casa. Sabe, não teve cortes, ela é muito amada, então não tem bloqueio na personalidade. Sanguínea já começou já. Não, que eu não vou fazer, socorro. Falando, filha, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, aquietai-vos. Sabeis que eu sou a tua mãe. Não me faça essa vergonha. E a médica olhando, e ela gritando, eu não vou fazer esse exame de sangue, eu não vou fazer, eu vou embora. Eu já tô boa, já tô boa. Eu falei, você tá boa? Então anda pra eu ver. Aí ela puxando a perna assim. Eu já consigo até correr, foi correr, quase caiu. E a médica, não, você não tá boa. Ai, meu Deus, que luta. Ela começou a correr naquele corredor. E eu pedindo para os enfermeiros, por favor, alguém me ajuda, que o pai não está aqui. O pai estava resolvendo um problema, eu mandei mensagem, amor, pelo amor de Deus, corre para esse hospital, que é uma batalha grande aqui, eu preciso da sua ajuda. Preciso de um homem forte. E eu pedindo ajuda para os enfermeiros, ele falou, a gente não pode pegar as crianças à força. Eu falei, mas como que eu vou pegar? A menina e bate, grita e chuta, e agora? Falei, Senhor, por favor, me ajuda. E fui conversar com ela, Sofia, não, eu não vou. Veio enfermeiras, conversou com ela. E assim, depois de muita conversa, até o neto chegou lá. Deu aquela pressãozinha, aquele medo de pai, sabe? E eu falei, filha, vamos fazer o seguinte, vamos focar no ultrassom. Depois a gente pensa nesse exame de sangue. Eu não vou fazer, mas vamos focar no ultrassom agora? Porque a Bíblia já diz, né? Basta cada dia o seu mal. A gente tem que sofrer com ansiedade. Vamos pensar agora no exame de agora, o ultrassom. E nós chegamos lá numa salinha, ela assim, soluçando já, de chorar, sentou. Aí ela falou assim, mamãe, chorando, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus está fazendo isso comigo? Aí eu já comecei a chorar também, né? Falei, filha, olha, não é que Deus está fazendo com você, algumas coisas Ele permite para nosso amadurecimento. E ela, por que você está chorando? E nós dois chorando, e gente ali do lado. Falei, filha, porque se eu pudesse, eu faria no teu lugar. Se eu pudesse, eu ia estar com a tua dor, eu ia fazer injeção, eu ia fazer tudo. Só que a mamãe não pode. Então, a única coisa que eu posso fazer por você agora é orar. E nós dois chorando, peguei na mãozinha dela e comecei a orar. Pai, em nome de Jesus, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu sei que o Senhor está permitindo isso porque o Senhor quer me ensinar algo, quer ensinar algo para a Sofia. Nós cremos em Ti, eu declaro que todo medo vai embora, toda angústia, toda ansiedade. Eu declaro que a Sofia é cheia de coragem, de ousadia. E orei ali com ela. E as pessoas passando, eu não estava nem aí. Nós dois chorando, orando ali, abracei ela.
Eu falei, filha, eu vou ficar com você. A gente vai passar isso juntas, tá bom? A vida do crente tem lutas, mas em tudo nós vamos dar graça, porque Deus tem algo com isso. E aí a gente foi fazer o ultrassom. E vocês acham que ela tinha esquecido de tirar o sangue? De jeito nenhum, toda hora. Mamãe, você não vai deixar eu tirar sangue, né? Você não vai deixar. E eu ali, em espírito de oração. Eu até pensei, passou pela minha cabeça, eu vou pesquisar alguma técnica, algum tipo de conversa, alguma coisa que eu possa fazer para convencer a minha filha a fazer esse exame de sangue. Aí eu pensei bem, falei, o que eu estou pensando, né? O médico dos médicos está comigo. O Espírito Santo é o que convence. Então ele vai convencer a Sofia. E eu entrei ali em oração. E toda hora com a mãozinha nela, orando. Terminamos o ultrassom. E aí eu falei, vamos? Ela, para onde a gente vai? E o enfermeiro veio, eu fiquei calada. Ele foi levando a gente para uma sala. Aí a gente entrou na sala onde tiraria o sangue. Ela falou, mamãe, o que a gente está fazendo aqui? Eu falei, filha, calma, respira fundo. Vamos ver, calma. Só calma. Aí ela sentou, chegou uma enfermeira. Falou, um remedinho, deu um remedinho. Ai, meu Deus. Eu falei, Senhor, vai ser agora. Vai ser agora. Eu vou ter que segurar ela com toda a minha força. Vou ter que amarrar. Vai ser aquele escândalo. Nossa, me dá paciência, me ajuda. Eu não quero traumatizar a Sofia também. E aí, chegou uma mulher, uma senhora, usada pelo Espírito Santo. Não sei a religião dela, não conheço ela. Mas Deus usa quem Ele quer. Tá bom? Se Ele precisar fazer algo na tua vida, Ele pode usar um descrente. Ele pode usar alguém que não é da nossa fé para te entregar um recado, para te colocar no lugar certo. Entende? Ele usou até a mula, não é? Então, aquela enfermeira abraçou a Sofia e falou assim, eu vou te passar coragem. Quando ela falou isso, eu abracei a Sofia também e falei assim, vamos todas orar, porque o Espírito Santo vai passar coragem agora para a Sofia. Não sei se aquelas enfermeiras eram crentes ou não. Tava 3 enfermeiras e eu abraçamos a Sofia e começamos a declarar, em nome de Jesus, eu declaro a Sofia cheia de coragem. E nisso uma já pegou a mão dela e já foi fazendo tudo que tinha que fazer. Você é corajosa, você é abençoada, Jesus te ama, Ele está com você e tal. Aí a moça acabou, ela, oi? A Sofia, oi? O que aconteceu? Já foi? Já acabou. Mas eu não senti nada. Eu falei, filha, tá vendo? Quando a gente ora, quando a gente convida Jesus para estar com a gente nas situações difíceis, fica mais fácil. Não é que a gente deixa de passar pelas situações, mas é que fica um pouco mais fácil. O Espírito Santo te fez forte e corajosa. E ela, mamãe, eu não acredito. Não vou tirar isso daqui, porque isso daqui é para me lembrar que eu sou forte e corajosa. Aí a gente saiu do hospital para todo mundo, ela mostrava, ó, tirei sangue, eu sou forte e corajosa. Sou forte e corajosa. Aí ela falou assim, quando descolou, ela falou, mamãe, sabe aquela sua caixinha? Eu tenho uma caixinha que às vezes Deus me entrega algumas coisas, peninhas, pedrinhas, coisas que o Senhor vai falando comigo, que eu tenho essa caixinha assim que eu guardo com muito zelo. Ela falou, eu quero que você coloque lá na tua caixinha que Deus falou com você, porque Deus falou comigo que eu sou forte e corajosa. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? Sofia, uma menina de 7 anos, conseguiu ter domínio das suas emoções. Diga assim, domínio das suas emoções. Quantas vezes nós ficamos desesperados e nos falta o domínio. Eu quero te dizer algo, nós seres humanos fomos chamados para o domínio. Gênesis capítulo 1, versículo 26, abra comigo. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não sei se tem alguém aqui que tem crises de ansiedade,
que tem pânico, que tem depressão, que sofre com pavores, eu quero declarar que hoje chegou o fim. Hoje chegou o fim desse aprisionamento na tua vida. Porque essa batalha não foi à toa. Essa batalha que nós passamos não foi à toa. Pessoas serão libertas aqui hoje de ansiedade, de depressão. Resgatarão o domínio para o qual foram chamados. Através da palavra que será liberada sobre cada um aqui. Gênesis 1, 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Diga assim, ó, domine sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então nós fomos chamados para sujeitar e dominar a terra. Mas o que é esse dominar? Porque nós vivemos num mundo onde dominar parece que é mandar, né? Nossa, é dominadora. Ele é dominador, ele manda. Mas Deus não está nos chamando para mandar em nada ou ninguém. O dominar que o Senhor está nos chamando a ter é mordomia e liderança delegada por Deus. Mordomia. Alguém já conhece essa palavra? Mordomia é administrar tudo debaixo da autoridade de Deus, como um gerente. Tem gerente aqui? Gestor, diretor. Ser mordomo de tudo que Deus nos entrega é ser um gerente de tudo que Ele nos entrega. O que é tudo que Ele nos entrega? Os seus dons, os seus talentos, os seus recursos. Que recursos? Dinheiro, tempo, família, empresa, missão, ministério. Tudo que Deus te entregou, o Senhor está esperando que você seja um bom mordomo, um bom administrador de recursos. Fala assim para quem está do teu lado: você foi chamado para ser mordomo. Hoje foi tão lindo que antes do ensaio, o irmão Alexandre mandou a foto que ele estava limpando toda a bateria, né? Limpando o tapete, o vidro, as coisas ali do instrumento que ele toca para Deus. E eu falei assim: que lindo. Você está sendo um bom mordomo daquilo que Deus te entregou. Está administrando bem aquilo que Deus te entregou. Porque às vezes, irmãos, Deus nos entrega coisas, nos entrega pessoas, nos entrega dinheiro, tempo, um trabalho, e nós não administramos bem. Quando a palavra fala que nós devemos administrar os recursos, significa não desperdiçar tempo. Nós desperdiçamos muito tempo com coisas erradas, com coisas que não estão frutificando em nada. Às vezes fugindo do nosso chamado, às vezes estando no emprego errado. Nós desperdiçamos recursos, dinheiro, comprando o que não precisa. Eu quero liberar algo aqui sobre o que Deus tem feito na minha vida e liberar sobre as mulheres. Nós não seremos consumidoras, em nome de Jesus. Eu sei que julho chegou, o saldo chegou. Socorro, Senhor, coloca umas amarras nas nossas mãos. O marido já vai botando a mão na cabeça, em concordância. Mas quando nós, até isso, irmãos, o
Senhor me corrigiu, falou, você está gastando dinheiro com o que não precisa. Não fez uma poupança, não investiu, e aí no momento que precisa, não tem. Não é? Compra, na hora que precisa não tem guardado. E aí, vai fazer o quê? Vai pagar como as contas? Com a roupa? Com o guarda-roupa? Com o closet cheio? Eita Deus, fala Jesus. Os homens nem estão animados. Vou parar. Já tá bom já. Senão vai recair sobre mim essa palavra. Ó, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 2 diz assim: além disso, requer-se dos despenseiros. Despenseiros também é mordomos, tá? Que cada um se ache fiel. Então, Jesus está dizendo assim, ó, requer que os mordomos se achem fiéis àquilo que Deus tem entregue para cada um. Lucas 12:42. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor encarregará da sua casa para dar a ração na devida estação? Em outras palavras, quem vai ser o mordomo fiel que Deus pode confiar uma palavra para ele liberar na estação certa? Quem é o mordomo fiel que Deus pode dar riqueza, que ele vai administrar bem? Quem é o mordomo fiel que ele vai colocar no lugar de destaque, no lugar de gerência, e vai administrar bem o recurso? Não vai roubar recurso, não vai roubar tempo, não vai enterrar os talentos, mas pelo contrário vai multiplicar, porque o bom mordomo, ele multiplica. O chefe vai viajar, quando o chefe volta, o mordomo fez o seguinte: tinha uma moeda, ele transforma em 5 moedas. Esse é o bom mordomo. Ó patrão, você foi viajar e eu multipliquei aqui os seus ganhos, eu multipliquei a sua riqueza. Sabe o que é a multiplicação? Não só em questão financeira aqui na terra, mas também quando nós fazemos outros discípulos, nós estamos multiplicando os recursos que Deus nos deu. Impartir os dons, impartir a palavra, ensinar a palavra, é multiplicar o recurso que o Senhor te deu. Quem é o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor vai encarregar coisas boas? Deus tem coisas grandes para entregar para a igreja. Deus tem lugares de destaque, Deus tem cadeiras. Só que muitas vezes Ele não pode contar com os filhos, porque os filhos desprezam os recursos que Ele entrega nas mãos. Não dá o devido valor. Meu Deus. Ontem eu estava... Você sabe que a gente mudou de casa e a casa está uma maçaroca, assim. Não é por falta de querer que esteja bem. É porque a gente precisa de mais móveis, algumas coisas foram queimadas, precisa comprar algumas coisas. E eu passei a manhã vendo, sabe, pesquisando móvel, tapete, negócio para as crianças. Tem mulher que gosta de fazer isso? Ficar pesquisando, montando, indo lá no Pinterest, vendo, eu queria o quartinho assim, eu queria assim, assado. Gente, eu achei que eu tinha ficado 10 minutos, quando eu vi, passou a manhã inteira naquilo. Falei, Jesus, fazem horas que eu estou aqui, eu não comprei nada, eu enchi o carrinho de coisa, não comprei nada, decidi nada. Quanto tempo eu perdi? E eu deveria estar estudando a palavra de hoje, porque para ministrar uma palavra vai muitas horas de estudo, escrevendo, revisando, aprendendo para poder ministrar. Eu falei, Jesus, começou a me dar um desespero, assim, meu coração começou a ficar angustiado. Falei, Pai, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, eu preciso de uma profissional, alguém que possa fazer isso por mim, para eu poder focar na minha missão, para eu ser uma boa mordomo na minha missão, naquilo que Deus me entregou. Existe a palavra mordoma? Pesquisa aí para mim. Daniele, pesquisa para mim se existe a palavra mordoma, para eu não falar besteira aqui. Eu falei mordomo. E
Chamei uma irmã da nossa igreja, falei, vem aqui me ajudar. Olha aqui minha casa, vê o que fica bom. Me ajuda a economizar, comprar coisa barata, comprar coisa lá na Shopee. Eu quero só colar as coisas aqui, não quero ficar comprando coisa cara, me ajuda. Ela falou, pastora, eu quero te servir, eu vou fazer. E eu pude me tranquilizar para eu focar na minha missão. Sabe o que é isso? É gerir o tempo, gerir recursos. Quando a gente tenta fazer tudo, alguma coisa vai sair mal feita, vai ou não vai? Por isso que eu tenho as prioridades da minha vida. Eu tenho prioridades do que eu tenho que fazer. Eu tenho que falar muitos nãos. Nãos para convites, nãos para mesas, porque eu preciso focar naquilo que Deus me entregou. E eu quero dizer aqui para você que existem 4 áreas que nós, como seres humanos e filhos de Deus, nós precisamos retomar o domínio. Quem trouxe aí caderno para anotar? Amém. Essa ministração é como se fosse uma continuação da nossa aula de quinta-feira. Nós estamos entendendo por que Satanás caiu, qual é o papel da igreja, qual que é o teu papel aqui na terra. 4 áreas de domínio. Primeira área que o Senhor dá aqui para Adão dominar é o quê? A natureza. Nós precisamos cuidar dos animais, cultivar plantações, cuidar do planeta que Ele nos deu. Segunda área de domínio, domínio sobre a sua missão, sobre o seu chamado. Aquilo que Deus te entregou, você precisa ter uma boa mordomia, administrar bem os recursos, multiplicar os resultados, organizar tudo que Deus te deu, abençoar o reino, abençoar a igreja com a missão que o Senhor te entregou. Terceiro domínio, domínio sobre si mesmo, domínio sobre as suas emoções e desejos. Não sei você, mas eu tive uma época que eu não tinha domínio nenhum sobre mim. Mordoma existe? Estranho, né? Bem. Existiu uma época que eu não tinha domínio nenhum sobre mim. Aquilo que eu tinha desejo, eu fazia. E vivia amarrada por vícios. Dava vontade, ia lá e fazia. Estava nem aí. Não, minha carne está pedindo, o meu corpo pediu. Ainda botava a culpa em Deus. Deus me fez assim. Irmãs, eu tinha um espírito de glotonaria que eu fazia um bolo, eu comia a forma inteira do bolo. Só não engordava porque ficava 3 horas na academia. Outra compulsão que eu tinha, de domingo a domingo, 3 horas na academia por dia. Comia uma forma inteira de bolo e depois queimava 3 horas na academia. Faltava domínio das minhas emoções, domínio do meu próprio eu. E outro domínio que nós precisamos ter é o domínio sobre a nossa família. Administrar bem os recursos que Deus nos deu, o marido, os filhos, o casamento. Como você tem administrado tudo que Deus está te entregando? Com zelo? Ontem eu perguntei assim, Senhor, para ensinar isso para a igreja, qual é a história bíblica? Quem é o personagem da Bíblia que o Senhor quer que eu leve como exemplo? E ele falou, Noé. Eu falei, Noé? O que Noé tem a ver com domínio? O Senhor falou isso, eu estava jantando. Aí eu subi correndo para o meu quarto, pegar minha Bíblia e ver onde Noé teve domínio sobre essas 4 esferas da vida. Noé teve domínio sobre a sua mente. Em Mateus 24, 37 diz assim, olha o que Jesus falou sobre Noé. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Em 2 Pedro 2,5 diz, Noé, pregoeiro da justiça. Então quer dizer,
Noé pregava, Noé pregou. Os 120 anos que ele ficou construindo aquela arca, ele levava a palavra. E, provavelmente, arrependei-vos, porque o dilúvio está chegando. Deus falou para ele, constrói uma arca, porque eu vou destruir tudo isso daqui. Jesus disse que ele ficou pregando. Imagina Noé construindo uma obra colossal, 120 metros de largura. Falei certo? Acho que eu falei errado. Foram 120 anos, deixa eu ver a metragem. Alguém pega aí a metragem para mim. Mas se eu não me engano é 100 e alguma coisa. E ele lá construindo aquilo. O povo com certeza falava assim, não, você está louco? O que você está fazendo? Deus já pediu para você fazer algo que parecia uma loucura? 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros e meio de altura. Isso daqui tem quantos metros? 5 metros de altura, amor? Aqui tem? Uns 5? Era 13. Deus já pediu para você fazer algo difícil. Porque Noé tinha que construir uma arca num tempo em que todo o povo só queria saber de promiscuidade. Ninguém queria saber de Deus, saber de igreja, santidade, não. Quer beber, quer ir para farra, quer ficar com a mulher do outro, quer ficar vendo pornografia, adorando a outros deuses. Só que a Bíblia fala que Noé foi achado, ele foi encontrado, porque tinha virtudes. Noé andava com Deus. Deus está procurando pessoas diferentes das pessoas lá do mundo. Deus está procurando pessoas que andem com Ele para que Ele entregue missões difíceis. Quem é que quer receber uma missão difícil? Noé andava com Deus. Aqueles que andam com Deus receberá missões difíceis. Porque, gente, para aguentar o que Noé aguentou, tem que ter muita intimidade com Deus. Tem que estar firme no que Ele falou. Tem que estar ciente, foi Deus que me falou, eu vou até o fim. Porque ninguém queria saber da palavra de Deus. Muito provavelmente as pessoas ficavam zombando. Eu quero liberar algo aqui. Se pessoas têm zombado do que Deus te pediu, se pessoas têm falado, o que? Você está ficando louco com isso daí? Por que você abandonou teu emprego? Por que você deixou a tua casa? Você está entregando o teu carro, você está entregando isso para Deus, você está ficando louco? Eu quero declarar que assim como Deus andava com Noé, Deus andará contigo. E toda missão difícil que Ele tem te entregue, haverá recompensa. Porque toda a casa de Noé foi abençoada por causa da decisão de Noé de obedecer. Noé tinha tanto domínio da mente dele que ele não parou. Ficou 120 anos construindo. Mesmo que as pessoas zombassem dele, mesmo que as pessoas não levassem a sério, sabe por quê? Sabe pelo que Noé passou? Rejeição, zombaria, desprezo. Você tem passado desprezo por obedecer a algo que Deus te mandou? Você tem passado rejeição por andar debaixo de uma palavra, por estar em obediência? Fica tranquila. Fica tranquilo, porque a arca, ela vai ficar pronta. O projeto que Deus está te pedindo, ele vai ficar pronto. Talvez Noé pensasse assim, está passando tempo, eu não vejo uma gotinha.
Está passando o tempo, e eu não vejo nada se cumprindo da promessa. A minha arca está ficando pronta, não tem um ventinho, esse sol está escaldante. Estou obedecendo o Senhor, eu fiz a teologia, eu fiz o curso, cadê as promessas se cumprindo? Calma, porque no tempo certo, o vento trouxe o dilúvio, o Espírito Santo veio e trouxe o dilúvio. Noé não desistiu, ele teve domínio sobre si mesmo, sobre as suas emoções, ele continuou com uma fé inabalável. Quanto tempo você está esperando a promessa? É menos de 120, né? Tem gente que está esperando a promessa faz 10 anos e já perdeu a fé. Eu quero declarar um renovo de fé. Eu declaro uma porção de unção que renova a tua fé. As palavras que foram liberadas, fica tranquila, vai ser cumprido. Tudo que Deus falou vai se cumprir, se você estiver debaixo da mão de Deus. Noé teve domínio sobre a sua família. Aqui a gente entra num tema muito importante. Nós temos perdido o domínio sobre a nossa casa. Eu tenho 2 crianças pequenas, 7 e 5. E gente, como é fácil perder o domínio sobre os filhos. Você bota lá as 2 crianças sentadas, vai ver desenho de Deus, hein? Desenho cristão. Vai lavar uma louça, a hora que volta, tá lá no YouTube, vendo porcaria. Tem que estar de cima para exercer o domínio. Ontem a gente viu uma cena tão feia de um filho adolescente gritando, xingando, quebrando porta. Jesus amado, me ajuda a exercer domínio. Me ajude a exercer domínio sobre os meus filhos, a ser uma boa mordoma daquilo, do recurso que o Senhor tem me entregado. Noé teve um bom domínio sobre a família, sabe por quê? Primeiro, ele tinha um testemunho pessoal de integridade. Gênesis 6:9 diz: Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Às vezes a gente quer ganhar o filho para Jesus, mas nós não temos demonstrado um caráter íntegro. Eu vou repetir. Nós queremos ganhar a nossa casa para Jesus, mas não temos demonstrado um caráter íntegro. A gente fala mal dos outros, a gente fala mal de pessoas, a gente compra e não paga, a gente mente e ainda quer enfiar Jesus goela abaixo. Noé conseguiu com que os filhos não fossem filhos rebeldes, porque eles entraram na arca. Quer dizer, eles não se corromperam com o mundo. Os filhos de Noé não se corromperam. Estava todo mundo fazendo tudo de errado. Mas eles não foram. Não se corromperam, porque dentro de casa tinha alguém íntegro. Tinha alguém com caráter. Igreja, nós precisamos nos posicionar, mostrando os nossos frutos de arrependimento. Não é mostrando os nossos dons. Ah, mas o meu filho está vendo eu orando em línguas. O meu filho está vendo eu profetizando. Mas o teu filho está vendo você falando a verdade. Você sendo sincera. A tua filha tem visto a maneira como você trata teu marido, irmã. O teu filho tem visto a maneira como você trata a tua esposa, irmão. E ele tem sentido a vontade de ser igual a você ou não? Ele vê você gritando com a mãe dele. Ele vê você batendo na mãe dele. Ele vê você traindo a mãe dele. Meu Deus, isso é muito forte. Nós queremos que a nossa casa seja salva. Tem alguém aqui que quer que os filhos vá para o inferno, se perca? Tem alguém aqui que quer que os filhos vá para a balada, para a prostituição, para as drogas? Não, né? Então a gente quer que eles entrem na arca, fiquem protegidos. Mas eles só serão se nós formos exemplos.
se nós tivermos um caráter como o de Cristo. Ninguém dá um glória? Quero declarar transformação de caráter. No último ano eu aprendi. Não quero saber de gente cheia de dom, não. Eu quero saber de gente com caráter. Só entra na minha vida, só entra no meu coração, na minha casa, se eu ver que tem caráter. E se quebrou a minha confiança, acabou. Caráter é o que há de precioso no homem. Ei, mulher, você que tem um marido cheio de caráter, abraça esse marido aí. Agradece a Deus. Um homem que fala a verdade, um homem que anda em integridade, não tem coragem de roubar nada. Eu lembro que o Neto teve a oportunidade de pegar madeira. E ele falava, não vou pegar aquela madeira, mas está no lixo, eu não vou pegar porque não é minha. Sabe, eu fico cheia de orgulho de ver o caráter dele, porque é o que mais importa. Eu consigo confiar no meu marido. Consigo deixar ele, também não vamos exagerar. Um pouco assim, mas eu estou de olho, porque é precioso, é meu. Mas eu confio, sabe, ele pode confiar em mim, porque nunca foi quebrada a nossa confiança. Caráter. Ser verdadeiro, ser íntegro. Deus está procurando os que andam com Ele, os que têm integridade. Não é os que ficam, não, mas eu sou muito espiritual. Caráter. Amém? Por que os filhos de Noé entraram na arca? Os filhos de Noé, inclusive, ajudaram ele a construir a arca. Estava junto. Os filhos falaram assim, nossa, essa missão do pai eu vou fazer junto. Foram 120 anos construindo, eu quero estar junto. Eu quero, irmãos, os meus filhos no altar. Eu já declaro eles tocando instrumento, cantando, pregando, viajando comigo para ministrar. Eu quero que eles tomem para si da mesma missão. E os filhos de Noé viram que Noé tinha uma fé perseverante. Olha, Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e preparou a arca para a salvação para a sua família. Pela fé. Imagina aquelas crianças vendo o pai assim, nossa, o pai tem uma fé, né? Esse Deus é invisível. Esse Deus só falou com ele confia tanto em Deus. Seus filhos têm visto fé em você? Na hora do problema, na hora da confusão, você se junta com eles para gritar, no desespero. Você fala, vamos orar porque Deus vai fazer algo. Já teve vezes das crianças pedir, mãe, eu quero tal coisa. Filha, mamãe não tem dinheiro, mas vamos orar? Deus pode dar. Em todo tempo, eu estou administrando bem o recurso que Deus me deu, sendo uma boa mordoma e colocando Cristo na vida deles. Os seus filhos têm visto fé em você ou só vê desespero? Porque o desespero significa desesperança, não tem esperança. Se nós entramos em desespero, se nós não temos o domínio das nossas emoções, é porque nós não estamos cheios de esperança. Então o teu evangelho serve para quê? Se não te dá esperança. Porque nós acabamos de cantar assim, pelo que vemos, o que nos move. Vemos o que nos move. É o que nós cremos. Escuta essa verdade, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Gente, vocês viram o que a gente acabou de cantar? Nós não andamos pelo que nós vemos, nós
vivemos pelo que nós cremos. A fé é acreditar naquilo que não se vê. É impossível a cura, é impossível o dinheiro entrar, é impossível o morto ressuscitar, é impossível a empresa dar certo, é impossível. Mas porque eu sou igreja, eu vivo por fé, eu creio, vai acontecer. Eu creio, a porta vai se abrir, Deus vai fazer alguma coisa. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare assim para o irmão que está do teu lado: você não vai caminhar pelo que você está vendo, mas você vai caminhar pelo que você crê. Então seja cheio de fé agora. Seja cheio de fé agora. Seja cheio de fé agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Noé caminhava por fé. Não tinha um chuvisquinho. Não tinha ninguém para dar uma confirmação para ele. Às vezes eu fico tão feliz, né? Porque Deus me fala uma coisa, dali a pouco chega alguém que eu nem conheço, manda: ó, tive um sonho com a senhora. E o sonho falou isso e isso. Eu falo: obrigada, pai. Confirmou. Aí no mesmo dia alguém vem e fala: pastor, eu estava orando, Deus falou isso. Valeu. Quem que Noé tinha para confirmar? Se aquele povo tudo estava perdido. Ele confiou numa palavra que veio direto de Deus, direto do Pai. Nós caminhamos por fé. Por que os filhos entraram na mesma missão? Porque viram que o pai estava obedecendo. Quando nós somos obedientes, nós geramos confiança. Tem algo na psicologia que ensina que a criança se sente segura quando ela tem uma rotina, né? Quando ela sabe a hora que ela vai acordar, o que ela vai fazer, a hora que ela vai dormir, tudo certinho. Quando ela segue uma rotina, ela é uma criança mais calma. Não é tão agitada. As mães comprovam isso comigo? A maioria não, porque não consegue fazer a rotina. E eu te entendo. Mas os filhos entraram na mesma missão. Os filhos foram salvos, estavam na arca, porque viram o pai obedecendo. Então o que eu vejo meu pai fazendo, eu vou fazer também. Meu pai obedece, eu vou obedecer. E desde criança lá, né, na rotina de construir uma arca. Não tem outra coisa para fazer. A Bíblia fala assim, ó: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando for grande, não se desviará dele. Desde pequeno, construir na arca. Foco na arca, foco na missão. Eu tenho certeza, irmãos, que nós da Igreja Viva, nós que temos filhos pequenos, adolescentes, levanta a sua mão assim, para receber essa palavra. Nós criaremos os nossos filhos na presença de Deus. Nós criaremos ele construindo arcas. Os nossos filhos crescerão em obediência à palavra de Deus. Os nossos filhos amarão a presença do Espírito Santo. Os nossos filhos crescerão em caráter, em integridade. Os nossos filhos não se desviarão. Os nossos filhos não procurarão drogas, não procurarão o crime, mas eles procurarão a presença do Espírito Santo todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos dar clareza espiritual para as crianças, para os adolescentes. Esse é o nosso papel como pai, como mordomos daquilo que o Senhor nos entregou. Então Noé teve domínio sobre a mente dele. Ele não perdeu a fé. Ele não se rendeu à zombaria, às críticas. Ele não se rendeu à ansiedade.
Sabe por quê? Às vezes ele poderia ter ficado ansioso, né? Está passando muito tempo e Deus não cumpre. Noé teve bom domínio, foi um bom mordomo, cuidando da família, porque a família não se desviou, a família foi para a arca. E Noé teve bom domínio sobre a sua missão. Deus entregou uma missão, Deus entregou um chamado para ele. E ele teve um bom domínio, ele foi um bom mordomo daquilo. Ele sabia claramente o que Deus tinha mandado ele fazer. Muitos de nós não têm vivido a missão porque não tem clareza da missão. Mas como você vai ter clareza se não está andando com Deus? Noé só tinha clareza porque andava com Deus. Agora o crente vem domingo na igreja, não ora durante a semana, não jejua, não lê a Bíblia e quer ter clareza do chamado. Não vai ter clareza da missão. Vai ficar andando em círculo e não vai sair disso. Eu sinto te dizer. Noé só tinha clareza do que ele tinha que fazer nessa terra porque andava com Deus. O tempo dele era investido em andar com Deus, não em outras coisas. Ai, Pai, que nós todos tenhamos intimidade com o Senhor. Ele tem pedido tanto isso para nós. O ano inteiro, todas as palavras do Senhor está falando intimidade, busque intimidade, busque andar com Deus, porque senão o dilúvio vai chegar e você vai ficar para trás. Não está construindo a arca, não está vivendo o propósito, a missão. Quero te falar uma coisa. Deus está nos chamando para um tempo de oração. Deus está chamando a igreja viva, todos os membros, para um tempo de oração, para estreitar relacionamento com Ele. Vamos abrir a palavra agora. Eu nem li a palavra com vocês. Nós vamos começar a pregação agora, amém? Quantas horas vocês aguentam? Vigília, amém, liberado. Em Gênesis, a história de Noé está em Gênesis, capítulo 6, começa. Aqui fala de toda a problemática daquele tempo, as pessoas se corrompendo em nível hard, mas Noé andava com Deus. E aí o Senhor fala, você vai construir uma arca, e nós vamos colocar 7 tipos de cada animal. Você vai colocar 7 casais dos puros e 2 dos impuros. Então começa a construir a arca, e Noé começou. Eu quero ler aqui com vocês, capítulo 7, versículo 4. Está escrito assim, porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Quando a arca estava pronta, porque Noé teve o domínio da sua missão. Quando a arca ficou pronta, o Senhor falou, você vai esperar mais 7 dias para poder entrar na arca. Nós esperaremos 7 dias para entrar na arca, gente. É profético o que eu estou falando. Nós oraremos por 7 dias como igreja. Aqui na igreja física, quem é de Rio Preto. E quem é membro online vai orar em casa. Mas nós oraremos por 7 dias, de madrugada, às 6 da manhã. Por 1 hora aqui na igreja. Porque nós precisamos nos preparar para entrar na arca. Esse é o chamado do Espírito Santo. Ele me confirmou diversas vezes. Esse tempo de oração. Esse tempo que nós precisamos crescer em intimidade. Chega, gente, de viver como se não tivesse uma missão para cumprir. Cada um de vocês tem uma missão. Olha para quem está do teu lado e fala assim, você é importante. Você é importante. Tem pessoas esperando pela sua missão ser cumprida, viu? Ai, pastor, eu me acho tão pequena. Quem sou eu? Não fiz faculdade.
pequei tanto, já sou velha, já sou velho. Existe uma nova porção de unção, até para aqueles que um dia se perdeu, até para aqueles que já estão velhos. Deus pode te trazer de volta para o caminho do chamado e te entregar ainda uma missão. Pastora, o Senhor Espírito Santo está me falando aqui que tem pessoas que fizeram como Saul. Como Saul. Saul não foi um bom rei, não foi mordomo daquilo que Deus entregou, e aí ele perdeu o reinado. Foi ou não foi? E aí Deus então substituiu o rei Saul por Davi. Mas eu quero liberar. Deus vai te entregar uma nova missão. Deus te entregará uma nova missão, para que te traga de volta para o propósito. Todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Ele te trará de volta para o caminho do propósito. Se você se perdeu, em nome de Jesus eu declaro um perdão, eu declaro agora uma renúncia. Eu declaro você se convertendo para o caminho do chamado, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Já vamos finalizar já. Mas sabe, irmãos, domínio sobre a missão. Jesus teve um bom domínio sobre a missão dele. Ele veio e fez exatamente aquilo que Deus tinha pedido. Ele não se importou com a opinião alheia. Não se importou se ia magoar alguns ou não, se ofender outros. Fez exatamente aquilo que Deus liberou para ele, porque ele andava com Deus. Jesus, assim como Noé, cumpriu a missão bem, porque andava com... É por isso que eu estou te convidando para esse tempo de oração, às 6 da manhã aqui na igreja. Com quantos eu posso contar? Uau! Aleluia! Às 6 da manhã? Meu Deus! Glória a Deus, aplauda o Senhor por isso. Uau! Meu Deus! Que alegria em ter uma igreja comprometida com tudo que Deus está liberando aqui. Meu Deus do céu. Deus já estava falando com algumas pessoas aqui antes de eu liberar. Deus já estava falando que você deveria entrar num propósito de oração. Levanta sua mão se Deus já estava falando com alguns. Amém. Amém. Tinha pessoas que já estavam sendo acordadas na madrugada. Pastora, lança logo esse propósito que eu já estou acordando. Já estou no dia 2, já estou no dia 3. Vamos. Vai ser um tempo de muita profundidade em Deus, em nome de Jesus. Para finalizar, Noé teve domínio sobre os animais. Lembra das 4 esferas? Mente, ter domínio sobre a nossa mente, sobre as nossas emoções, sobre as circunstâncias, sabe? Não sofrer com ansiedade, depressão, angústia. Domínio sobre a família, domínio sobre a missão e domínio sobre os animais. Isso daqui, eu vou descer um pouco profundo para o profético agora. Porque o Senhor fala assim para Noé, bota 7 casais de animais bons, os puros, dentro da arca. E dos impuros, somente 2, somente um casal, certo? Somente 2 casais. É isso? Se nós fizermos uma analogia, 7 bons, 2 ruins. 1/3 dos anjos caíram e viraram ruins. Exatamente 1/3 dos animais eram os ruins. Você não acha isso interessante?
Fica mais interessante ainda quando nós lemos Lucas 10:19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Por muitas vezes na palavra, Deus chama Satanás e os demônios de animais. Você sabe que você está tendo um sonho que está trazendo revelação de um demônio quando você sonha com cobra, não sabe? Escorpião, barata, sapo, piolho, esses animais impuros, porcos. Eu estou preparando uma palavra sobre o filho pródigo, cheia de revelação também. Os porcos. Esses animais impuros sempre representam o maligno. Então, quando Deus fala aqui, ó, sujeitai os animais, pisem nas serpentes, nos escorpiões, Ele está dizendo assim: igreja, eu te dei autoridade contra o inferno, eu te dei autoridade contra esses animais, sujeitai eles, dominai eles. O Senhor colocou a igreja como cabeça, não como cauda. Eu estava vendo o diabo deitando e rolando. Falei, não é possível. Não é possível. A gente vai destravar isso aqui agora. E nós entramos em guerra. Falei, intercessão agora. Levanta um clamor. Que a batalha está muito grande aqui. Eles não vão fazer o que eles querem. Ah, mas estão fazendo muita bruxaria. Estão matando, fazendo muito sacrifício. Eles querem destruir a Viva. Pode fazer, vai perder dinheiro. Porque os demônios vão bater e voltar. Porque aqui tem uma igreja que ora, que jejua e que guerreia. Nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, em nome de Jesus. O Senhor te deu autoridade. Se coloca de pé. O Senhor te deu autoridade para pisar na serpente, no escorpião. Te deu autoridade sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não podemos ser governados pelas circunstâncias. Não podemos ser governados pela ansiedade, pela preocupação. Vocês acham que a ansiedade às vezes não bate na minha porta? Esses dias o pastor falou, você vai pregar em tal igreja e tem tantas pessoas. Meu coração começou a fazer assim. Aí eu comecei a chorar. Falei, peraí que eu vou orar. Pai, acalma meu coração. Eu não posso ser dominada pelas minhas emoções. Eu preciso correr para o Senhor me acalmar. Deus te entregou domínio não só sobre os animais, não só sobre o inferno, mas sobre todas as circunstâncias. Eu quero declarar que nada vai te paralisar. Nada, nenhuma circunstância, nenhum problema, nenhuma doença, nenhum problema no teu casamento, nenhuma ansiedade, depressão, nada vai te paralisar. Olha que interessante, o nome de Noé significa descanso. Olha o nome de Noé, descanso. O Senhor está nos chamando para ser como Noé. Sermos bons mordomos daquilo que Ele tem nos entregue, da nossa casa, nossa missão, nossa mente, administrar, gerir bem tudo. Mas também está nos chamando para o descanso. Porque o dilúvio está vindo. Há um dilúvio vindo. Há uma tribulação chegando. Mas nós estaremos dentro da arca. Eu quero declarar que problemas virão, tempestades virão. Mas em nome de Jesus você estará dentro de uma arca. Você e a tua casa serão protegidos. Nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá. Nada atingirá a tua tenda em nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, vem aqui para frente. Em nome de Jesus. As tempestades chegarão. O dilúvio vai chegar. Mas em nome de Jesus, você e a sua casa vai ser protegida. Porque o Senhor está te ajudando a ter domínio.
Domínio, eu declaro domínio sobre a tua mente, domínio sobre as tuas emoções, domínio sobre a sua missão, domínio sobre a tua casa. O Senhor está levantando sacerdotes aqui, cheios de autoridade. Domínio sobre o inferno. Satanás não vai mais se andar na tua casa. Satanás não vai mais tocar os seus filhos. Porque o Senhor está te dando autoridade. O Senhor está te dando autoridade hoje. O Senhor está te dando autoridade hoje. Satanás não vai tocar em nada que é teu, porque hoje você recebe domínio para pisar nas serpentes e nos escorpiões. Oh, Jesus! Receba em nome de Jesus domínio. Receba autoridade, receba dessa unção, dessa porção agora. Levante suas mãos e comece a receber o que o Senhor está derramando. Você será protegido do dilúvio. Você está entrando numa arca. Cobre-me, cante isso, com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia! Aleluia! Nós estamos seguros, porque o Senhor tem uma arca para nós. Nós estamos seguros debaixo da proteção das asas do nosso paizinho. Cante comigo que a sua alma está segura nele. Se abrace agora nesse momento. Se abrace agora. É o Senhor te abraçando. Oh, oh. Minha alma está segura, segura em ti. Oh, sabes bem, que em Cristo vivo estou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade
tua vida. Ele é Deus na tua vida. Aleluia. Entre na arca nessa noite. Entre na arca. Ora calabassuria. Ore candarabassure candalabachei. Toma de volta. Você que tinha perdido o domínio sobre a tua casa. Toma de volta esse domínio agora. A sua casa estava andando de qualquer jeito. Você não estava fazendo a oração com os filhos, com o marido. Não estavam mais jejuando junto. Não estavam mais estudando a palavra junto. Toma o domínio de volta hoje, em nome de Jesus. Eu quero que você que está em família, se junte com a sua família agora. Junte com o seu marido, com o seu filho. Vem pra frente, vem pra frente. Se o marido está atrás, vem pra frente, marido. Sai desse lugar não. Aleluia. Se junte com a tua família. Aleluia. Tem uma porção de unção para tua casa. É um tempo novo. Um tempo de união. Um tempo que vocês construirão juntos projetos que Deus vai entregar. O Senhor vai entregar missão aqui. O Senhor vai entregar Lamante, Arabachei, projetos para abençoar o reino de Deus. Oh, aleluia. Há empresas que o Senhor vai entregar para famílias. Há um ministério que o Senhor vai entregar para a família. Xandalabachei. Um projeto que a família vai fazer junto para o reino. Racandarabadarabaxandalacaiacheia. Se comprometa, você que é pai, você que é mãe, a ser como Noé, a ser um bom mordomo, uma boa mordoma dos recursos que Deus está te entregando. Se comprometa hoje a ser uma mãe posicionada, que ensina o filho no caminho que deve andar. Se comprometa a ser um pai posicionado, um marido posicionado, que honra a tua esposa, que guarda a tua esposa, que protege a tua casa, um sacerdote do lar. Se comprometa nessa noite. Derrama, Senhor, da tua unção sobre as casas. A diaconia pode orar pelas famílias. Pai, em nome de Jesus, eu declaro restauração sobre as casas. Restauração, Senhor, sobre matrimônio, sobre casamento. Restauração, Senhor, nos relacionamentos de pais com filhos. Em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo, Senhor, que trazia confusão na casa, sai agora todo espírito de confusão, de contenda da tua casa, em nome de Jesus. Eu declaro um espírito de união. Eu declaro uma unção de união na sua casa. Vocês unidos em oração, em propósito de vida. Vocês crescendo junto em integridade, em santidade. Em nome de Jesus, os filhos que estavam perdidos, o Senhor resgata agora os filhos perdidos. Os filhos perdidos, que os teus anjos tragam de volta. Traga de volta para o caminho, traz de volta para casa, em nome de Jesus.
uma graça agora para que nós dominemos as nossas emoções. Eu declaro domínio sobre as suas emoções. O Senhor te entrega domínio sobre as suas emoções. Chega, acabou a ansiedade, acabou a depressão, acabou a crise do pânico. Agora, todo espírito demoníaco, sai agora. Sai no nome de Jesus. Sai no nome de Jesus. Eu declaro domínio sobre as suas emoções. Domínio, 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 domínio. O Senhor te entrega agora domínio. Domínio sobre todas as circunstâncias. Em nome de Jesus. Domínio sobre as suas emoções, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua missão, o propósito de vida que Deus te entregou, a missão que Ele tem te entregue neste momento. Em nome de Jesus eu declaro uma clareza para esse tempo. Olhos abertos, ouvidos abertos, que você ande com Deus e caminhe debaixo da direção que Ele tem te dado agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que você será um bom mordomo, boa mordoma da missão que Deus te entregou, do trabalho que Deus te colocou, em nome de Jesus. Que você desempenhe com rabadarabaxei excelência seus dons, seus talentos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Teu nome é cura, poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora. Clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Oh,
Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clamo pelo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare, declare, declare pelas ruas o nome de Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Oh, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia, aleluia, aleluia. Tome posse de tudo que Deus te entregou. Você foi chamada para domínio. As circunstâncias não vão mais te dominar, mas você será guiado e dominado pelo Espírito. A palavra diz que aqueles que são nascidos do Espírito, eles vão para onde o vento sopra. Você já viu um trigo, como ele é maleável? Diferente do joio. O joio ele é rígido, mas o trigo ele é maleável. O vento sopra, o Espírito falou, Deus mandou, não é rígido, duro. Vocês serão guiados pelo Espírito, andarão com Deus, irão para onde Ele determinar, em nome de Jesus. Dominarão, pisarão em serpentes e escorpiões, dominarão suas emoções, seus pensamentos. O Senhor falou com uma irmã ali, você pensa que você é desprezível, que você é inferior, mas hoje o Senhor entregou graça para que você domine os seus pensamentos. Aleluia. Em nome de Jesus. Domine sobre a tua casa, em nome de Jesus. Você pegou tudo que Deus derramou, porque foi tanta coisa. Oh, aleluia. Eu quero que você abrace alguém e fale assim, ó:
eu vejo em você. Você é um bom mordomo. Vamos, profetize. Profetize, você é uma boa mordoma. Você é uma boa mordoma. Profetiza sobre a vida do teu irmão, sobre a vida da tua irmã. Em nome de Jesus, seremos e já somos bons mordomos de tudo aquilo que Deus nos entregou. Olhe para sua mão. Deus te entregou tanta coisa. Olhe para sua mão. Deus te entregou tanta coisa. Tanta coisa. Administre bem tudo aquilo que Ele te entregou, que você vai ser cobrado. Vou repetir para entrar. Administre muito bem o ministério, a família, o trabalho, porque você será cobrado. Amém? Aplauda ao Senhor Jesus. Podem se assentar, irmãos. Tem alguém em nosso meio que nunca fez a oração, nunca entregou a sua vida para o Senhor Jesus e gostaria hoje de aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? Levante assim sua mão. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, mas quer voltar para o caminho do Senhor Jesus? Não? Amém. Se tem alguém em casa, eu declaro que o Espírito Santo, Ele está contigo a partir de agora. Você pode dizer assim: eu aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E o Espírito Santo de Deus será o seu amigo. Ele será o teu guia em nome de Jesus. Aleluia. Todo último domingo do mês, nós temos o nosso momento de membresia, onde novos membros se tornam ovelhas desse pasto. Eles vêm para cá para se alimentar do alimento que os pastores têm dado para essa igreja, né? Então, eu quero convidar, se há alguém na igreja física que quer se membrar hoje, você pode subir aqui no altar, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês que querem se tornar membros, né, desse ministério, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão subindo aqui, nós temos novos membros online. Olha as nossas irmãs. Irmã Renata Alves, lá do Recife. Irmã Ivana Ferreira, do Pará. Irmã Sônia Clara, do Paraná. Cid Nádia, da Bahia. Meruli Camargo, de São Paulo. E a Débora Vieira, de São Paulo. Você pode aplaudir Jesus por essas vidas? Nossa igreja começou online, né? Então nós temos muita alegria em ter os nossos membros online que são cuidados, né? São ministrados, amparados, assim como os membros físicos. E aqui o pessoal do físico, vem aqui. Qual o seu nome, irmã? Fernanda. Eu lembro que eu fui atender ela e o Espírito Santo falou: doutora Fernanda. Eu falei: o que é que o Espírito Santo te chama de doutora, né? Amém. A irmã Aline. Irmã Aline, seja muito bem-vinda. Vem mais pra cá, família. Vamos encher esse altar aqui, ó. Deixa todo mundo conhecer vocês, que agora vocês são conectados, irmãos. Esse daqui é o Murilo. Lindo. Gabriel. Ana Laura. Cecília. Cecília. Jéssica.
Irmã Jéssica. Fernando. Irmão Fernando. Glória a Deus. Essa é a igreja de vocês. Nós estamos muito felizes de tê-los como ovelhas aqui. Sabe, nós temos tentado levar o pastoreio muito a sério, usando a palavra de Deus, vivendo em oração, em jejum, direcionamento. Não somos pastores perfeitos, mas a gente está se esforçando para sermos pastores como Cristo quer que nós sejamos, tá bem? E vem aqui, vida, falar algo da parte de Deus para eles, como o pastor dessa igreja. Amém. Nós somos gratos ao Senhor porque vocês estão acreditando, no trabalho que o Senhor está fazendo aqui nessa igreja. Vocês que estão online, mesmo distante, acreditam nesse ministério. Nós somos muito gratos pela vida de cada um. E nós temos certeza que nós conseguiremos, em nome de Jesus, cuidar de cada um, honrar a vida de cada um de vocês, na riqueza, na pobreza, o que for, nós estaremos juntos. Em nome de Jesus, nós somos gratos ao Senhor por essa família linda, por vocês que estão escolhendo essa casa. Agora vocês têm uma família linda aqui, cheia do Espírito Santo, povo de Deus mesmo, que gosta, de um evangélico verdadeiro e genuíno. Realmente aqui o Senhor ele está dando crescimento realmente aos poucos como igreja física, porque eu acredito que Ele queira que nós conhecemos o coração de cada um que entrar nessa igreja aqui, para a gente se fortalecer, para que nessa igreja não se perca o principal, que é o Espírito Santo, ficar à vontade aqui nessa casa. Então sempre vocês vão presenciar um culto não igual, não com horários. Às vezes o culto acaba um horário, o dia acaba outro, mas é porque que sempre o Espírito Santo vai ficar à vontade mesmo. Nós vamos dar liberdade para Ele ficar à vontade aqui. Então que vocês sintam sempre o Espírito Santo quando vocês entrar aqui, que vocês façam parte dessa família a partir de agora. Nós abençoamos a vida de vocês e somos gratos por vocês escolherem esse ministério para caminhar junto, amém? E logo eu quero ver vocês servindo, e usando dons e talentos que o Senhor entregou para cada um, sendo bons mordomos da missão que Deus entregou em nome de Jesus, amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela vida de cada novo membro, Senhor, tanto aqui na igreja física quanto os membros online. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu quero declarar, Pai, essa conexão como igreja, que nós cresçamos como igreja, Pai, um cuidando do outro, um amando o outro, um servindo o outro. Senhor, que eles cresçam aqui e fora daqui também, que eles levem o evangelho lá para fora, que eles gerem mais ovelhas. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro que você e a tua casa é protegido. A mesma unção que está sobre a nossa vida, que esteja sobre vocês. Eu declaro que os anjos do Senhor estão acampados ao redor de cada um. E em nome do Senhor Jesus, eu declaro um novo nível. Eu declaro um crescimento espiritual extraordinário através agora desse dia. Em nome do Senhor Jesus, que nós cresçamos em amor, que nós cresçamos em amizade, que nós cresçamos como igreja, em nome de Jesus, amém. Sejam bem-vindos, aplauda, Senhor, em nome de Jesus. Assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Quem já é membro, vem receber os novos membros com um abraço. Compromisso no grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido
nós temos vivido um tempo novo. A nossa igreja está passando por uma transição. A nossa igreja está passando por uma transição. Estamos recebendo um treinamento. Começou quinta, agora vai por algumas semanas, para sermos uma igreja em células. Uma igreja na casa de cada um. E termos líderes, né? Pequenos pastores cuidando dos pequenos rebanhos. Então, se você não conseguiu estar na quinta passada, você pode estar nessa quinta. Porque durante todo o treinamento, vai poder faltar 1 ou 2 vezes no máximo para poder receber a liderança de célula. Então, às vezes você não vem nessa quinta, mas você pode vir nessa. E ainda está dentro do novo sistema de igreja que a gente está implantando. Amém? Glória a Deus. Nós temos visitantes hoje aqui. Levante assim sua mão se você está visitando pela primeira vez. Eita, glória a Deus. Mais alguém? Fica de pé, minha irmã. Em nome de Jesus. Mais alguém? Então vamos abraçar essa irmã que nos visitou hoje, em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Tua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: esta igreja ama você. Somos gratos pela visita que você nos veio fazer. Esperamos que se repita e que sempre venha nos ver. Deus te ama e eu te amo, e assim devemos viver. Amor! Deus te ama e eu te amo. Vivamos sempre assim. Vivamos sempre assim. Vivamos sempre assim. Aleluia! Vamos para os recados. Despertai, uma campanha de oração. 7 dias de oração que começam amanhã aqui na igreja. E os membros que são online. Tem membro online aqui? Não, vocês é tudo físico. Você vai pegar o teu carrinho e vai vir para cá orar. Hã? Pode dormir aqui na igreja. Então vocês não enrolam muito na cantina, lá no espetinho, porque a gente tem que vir logo amanhã cedo para cá orar, hein? Iremos nos reunir em oração às 6 da manhã. E também, claro que não podia faltar um jejunzinho junto. 3 coisas. Você vai tirar 3 coisas. Esse jejum tá fácil. Escolhe as 3 coisas que você mais ama comer. Eu sou a carne vermelha. Café, que mais? Eu vou tirar a carne vermelha. Eu vou tirar o meu bolinho de mel, meus bolinhos diários, meu wheyzinho. E aí, o que você decidiu? Hã? O que eu vou comer? Arroz, feijão, legumes, frutas, ovinho. 7 dias, gente. Bora, já pensou o que você vai... Você deve pensar até amanhã às 6, amém? Você fez um compromisso comigo, você levantou a tua mão. Eu sei que você não sabia que ia ter jejum, mas agora já foi, já fez compromisso, assinou o contrato espiritual. Se você quer andar com Deus, você vai ter que orar, você vai ter que criar intimidade. Então eu te espero amanhã às 6. Qual é o próximo recado? Tem mais? Não? Amém. Então, é isso. Nossos cultos de quarta online, tá? Quarta às 8. Nosso treinamento resgate. Cadê o treinamento resgate? Tem recado? Sim. Mas é boa a imagem, ó. Porque aí entra na mente. Treinamento resgate. Quinta-feira, presencial e online. Para que a gente cresça como igreja em célula. Amém? Salas de oração de terça e quinta de manhã. Célula Teens. Cadê os Teens? Todo sábado. Né? Com a tia Dri. A tia Dri. Glória a Deus. Em breve as nossas células nas nossas casas, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar o culto?
Foi tão bom, né? Deus falou, hein? Domingo que vem tem mais. Glória a Deus. Aleluia. Cantina ali fora. Quem não comeu espeto hoje pode comprar 2, 3, 4. Que eu pedi. O pastor não acreditou em mim. Não, vou fazer só pastel, não vai ter muito espeto e tal. Tava até magoada com o pastor, né? Que não sobrou para você. Tinha umas irmãs aí que vai ter que pedir perdão pro pastor. Porque na hora delas comer não tinha. Mas hoje ele pediu 200. Não, menos. Amém. Tem pastel, tem espeto, pra gente ter o nosso tempo de comunhão ali fora, fazer amizade. Não sai correndo não, gente. Coisa chata. Aí reclama. Essa igreja, ninguém fala com ninguém. Ele só quer saber das pessoas lá do altar, da equipe. Mas você não senta na mesa, você não vem conversar. Não faz amizade porque não vem. Tá? Vamos fazer amizade? Vamos sentar junto, comer junto? Ter tempo de mesa ali fora? Em nome de Jesus. Fazer, relacionamento. Vamos orar para agradecer. Pai, obrigada, Senhor Jesus, por esse culto que o Senhor falou do início ao fim. Obrigada, porque hoje o Senhor nos resgatou o domínio. Nós iremos dominar sobre as circunstâncias, sobre a nossa casa, sobre os animais, sobre todos os inimigos que se levantam, Pai, contra nós. Nós pisaremos neles, em nome de Jesus. Pisaremos as serpentes e os escorpiões. Dominaremos as nossas emoções, os nossos pensamentos. E seremos bons mordomos de tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Assim como Noé. Entraremos na arca, Pai. E andaremos contigo, assim como Noé. Começando amanhã, nesse propósito de oração, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os seus filhos com uma semana de vitória, uma semana de graça, uma semana de crescimento espiritual, em nome de Jesus. Que a misericórdia do Pai esteja sobre você, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, amém? Boa semana! Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, você lembrando minha